Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus sejam renovadas sobre cada um de nós, sobre você que nos acompanha direto da sua casa, que Deus te abençoe muito nessa manhã. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação nessa manhã. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. Imagino que o teu coração tenha sido preparado para ouvir a palavra por esse tempo precioso de adoração que nós tivemos aqui nessa manhã, que você pôde acompanhar, da onde você estiver, né, nos acompanhando. E de fato a minha oração é para que o Senhor fale contigo através da sua palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vou ler de novo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Essas são palavras do apóstolo Paulo. E essa carta aos Coríntios é uma das cartas onde Paulo faz uma defesa do seu apostolado, né? Todos sabemos que Paulo não pertencia aos 12 apóstolos que Jesus chamou no início de seu ministério e que estiveram com ele durante os 3 anos e meio que ele esteve nessa terra, exercendo o seu ministério. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, pelo seu chamado, pela sua entrega, dedicação, ele de fato foi chamado a ser apóstolo também, né? Não naquele momento com Jesus presente fisicamente, mas nos primeiros anos, né, da caminhada cristã, da igreja de Jesus. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando e fazendo essa comparação da caminhada que ele teve, né, da sua dedicação ministerial, de trabalhar intensamente pelo reino de Deus, pelo evangelho, com o trabalho dos demais apóstolos, né? Paulo diz: trabalhei muito mais do que todos eles, e eles são os demais apóstolos. Todavia ele reconhecia de que tudo que ele fazia não era ele, mas propriamente a graça de Deus na vida dele. Essa palavra graça é dos conceitos mais especiais que nós temos na fé cristã, concorda comigo? Não há nenhum outro paralelo em outras correntes filosóficas, religiões, filosofias que possa se comparar à graça de Deus. E o que é graça, gente? Graça, na verdade, é, como o conceito mais conhecido, né, um favor imerecido, ou seja, você receber algo por não ter feito nada em troca. Você receber sem ter o merecimento. E é tão difícil para nós seres humanos entendermos a graça, porque nós temos quase que uma programação por causa do pecado que faz com que a gente queira fazer as coisas e mostrar o nosso valor, a própria força, de que nós precisamos fazer por merecer. E essa é o princípio corrente na nossa sociedade, né? A gente ouve isso nos círculos, nas conversas, no ambiente de trabalho: você precisa fazer por merecer. Mas a verdade da palavra de Deus nos diz que há um conceito, há algo que nos faz ter uma outra perspectiva. E essa perspectiva é a graça de Deus. Você recebe tudo que Deus tem para você sem merecer, porque de fato nós não merecemos. A graça também é um presente, né? Quando você recebe um presente, você devolve um outro presente para a pessoa? Não, você recebe, né? No dia do seu aniversário, você está lá, recebe seus familiares, amigos, você recebe um presente. Claro, em outro momento, numa outra circunstância, você sente-se, né, que deve também retribuir isso. Mas isso não é imediato, isso não é na mesma circunstância: eu recebi um presente assim, eu vou dar um presente assim. E também não é assim no nosso relacionamento com o Senhor. Ele nos dá tudo.
Nós precisamos dar tudo, a nossa própria vida, como o testemunho do Evangelho nos diz, mas nunca vai ser suficiente. Concorda comigo? Nunca vai ser suficiente tudo que a gente possa dar ao Senhor. A graça também a gente pode entender ela como uma bênção que vem da parte de Deus. A graça é algo que é derramado sobre nós, que nos renova, que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá esperança. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que a graça de Deus não ficou sem resultados na sua vida. E eu fiquei pensando, será que muitas vezes nós permitimos que a graça de Deus venha sobre nós e se torne infrutífera? Nós podemos até impedir, mas a graça de Deus ela é poderosa para transformar a nossa vida. Mas Paulo afirma isso dizendo, ela não se tornou vã, não se tornou sem sentido, não se tornou ineficaz, por uma postura que ele exerceu, por uma decisão do apóstolo Paulo de entender a graça, de viver a graça, de receber essa graça, de cultivar essa graça no seu coração. Paulo exerceu o seu chamado, o seu ministério com essa consciência de que era a graça de Deus que o movia. A gente tem tantas vozes nos dias que a gente vive falando que você precisa acreditar em si mesmo, que você precisa explorar o seu potencial, e muitas vezes essas vozes fazem o ser humano olhar apenas para si mesmo, por uma autossuficiência, e quebrando o ciclo da dependência, que é algo que Deus criou. Nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, dependemos dele, mas também, dentro dessa perspectiva da criação humana, dependemos uns dos outros, vivermos essa dependência mútua. Mas Paulo tinha entendimento de que tudo que ele fazia, tudo que ele era, toda a transformação que ele experimentou na sua caminhada de fé. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo era, antes de ser apóstolo e antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, um judeu, um fariseu, alguém muito zeloso na prática da lei e que até as últimas consequências lutou por aquilo que acreditava, e isso fez perseguir a igreja de Jesus Cristo, fez muitas vezes participar da execução de cristãos por uma convicção de que aquilo que eles estavam pregando era algo distante da realidade, do ensinamento das escrituras judaicas. E Paulo, quando recebe a Cristo no seu coração, vê a sua vida completamente mudada e transformada, e ele exerce então o seu ministério com esse entendimento: não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Queria te fazer pensar nessa manhã, quantas vezes nós fazemos as coisas no nosso próprio ímpeto, com a nossa própria força. Lá no Antigo Testamento tem aquela expressão conhecida, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas quantas vezes nós ignoramos esse conceito e fazemos as coisas por nós mesmos? Gente, seja isso na sua vida pessoal, no seu trabalho, no ministério, enfim, aonde você está envolvido. E a minha reflexão para você nessa manhã é te fazer pensar o quanto nós recebemos, entendemos e dependemos dessa graça. Eu escolhi como tema para essa mensagem a graça e eu, e você pode tomar esse tema para você: a graça e eu, a graça e você, a graça e nós. Porque esse texto para mim fala nada mais do que o relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com a graça de Deus. Ele reconhecia que o que ele era pela graça. Ele reconhecia que o que ele fazia não por ele mesmo, mas a graça de Deus com ele. E eu quero te fazer pensar em nós, quero te fazer pensar em você. Como é o seu relacionamento com a graça de Jesus Cristo? Essa maravilhosa graça que nós cantamos aqui no início da celebração, essa maravilhosa graça que nos faz ver a verdade, que nos dá a salvação, que nos dá a esperança de vida eterna. Essa graça que é algo que nós recebemos sem merecer e que é suficiente, gente, suficiente, não precisa de nada mais.
A gente vê esse movimento dos dias de hoje, as pessoas buscando informação, conhecimento, mentores, coaches, enfim, todo esse movimento. E eu não quero fazer crítica a isso, eu quero fazer pensar qual é a motivação, qual é o vazio do coração humano de não estar preenchido por essa graça que é suficiente para todas as coisas, para a nossa vida, que nós recebemos sem merecer. Ela é suficiente para tudo, gente. Para a tua vida familiar, você precisa da graça, concorda comigo? A graça de Deus, ela é suficiente para você exercer o seu ministério, para você compartilhar da fé. A graça de Deus, ela é suficiente para você enfrentar um luto, para você enfrentar um medo. A graça de Deus, ela é suficiente para você enfrentar uma doença. A graça de Deus, ela precisa ser suficiente para você enfrentar os gigantes, como ouvimos algumas semanas atrás, você derrubar obstáculos na sua vida. Mas a diferença vai existir o quanto eu entendo, recebo e desejo viver essa graça na minha vida. Esse foi o testemunho do apóstolo Paulo. E eu quero ler lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 9 e 10, o que Deus fala para Paulo. Esse texto é muito rico do capítulo 12, mas apenas o verso 9 e 10 diz assim: então ele me disse, Paulo narrando que ele havia ouvido da parte de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Já se sentiu fraco? Perguntar ao pessoal que está aqui, já se sentiu fraco, Júnior? Já se sentiu fraco, Lucas? O que a gente faz quando a gente está fraco? Qual é o sentimento que passa no nosso coração? Paulo, quem sabe, teve vários momentos de ter, de uma maneira muito clara, que ele estava fraco, Diz lá, em Coríntios ele narra que ele passou por naufrágios, perseguição, açoites, várias circunstâncias, prisões, onde a fraqueza era algo muito iminente. Mas o que ele recebeu da parte de Deus era isso: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes a gente despreza a fraqueza, a gente quer sair dessa condição de fraqueza, ou de luta, ou de dor, de sofrimento, e muitas vezes nós não vamos à fonte, não vamos a quem devemos ir, não vamos à graça de Deus. Quantas vezes você levantou sem forças para seguir a vida, e você se lembrou da graça de Deus, e é ela quem te fortaleceu, quem te capacitou? Quantas vezes você se viu em situações que você achou que não conseguiria, e essa graça te susteve? É isso que eu quero afirmar para você nessa manhã, o quanto eu e você nos relacionamos com essa graça. E ainda o texto continua dizendo: de boa vontade, pois, e agora palavras do apóstolo Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Gente, nós muitas vezes nos esquecemos do valor da nossa vulnerabilidade, porque quando nós somos vulneráveis, a graça de Deus ela pode vir, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Mas quando nós somos autossuficientes, e você já viu pessoa autossuficiente em algum tema? É difícil convencê-la do contrário, é difícil barrá-la e pará-la muitas vezes. Mas quando nós somos vulneráveis para essa graça, nós podemos ver Deus nos tirando dessas condições de fraqueza, de necessidade, de lutas, de angústias, porque é ali que essa graça se manifesta. Imagina Jesus sabendo que viria um momento onde ele seria traído, entregue, castigado por causa de algo que ele não fez. Obviamente ele sabia que ele estava levando sobre si todos os pecados da humanidade, mas que ele haveria de encarar uma morte e de cruz, de sofrimento, de dor, mas a graça de Deus sustentou para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Ou essas situações e circunstâncias que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Semana passada, o pastor Chico falou sobre a realidade de Paulo e Silas presos, com os pés amarrados ao tronco, num ambiente totalmente hostil, mas puderam levantar sua voz em adoração. Gente, o que é isso senão a graça de Deus
sustentando, fortalecendo, dando condições de prosseguir. Quero conversar então sobre alguns estágios do nosso relacionamento com a graça de Deus, que nós podemos aprender na vida do apóstolo Paulo. Quero te encorajar a você experimentar esses estágios. Falaremos de 3 estágios dessa graça de Jesus em nossas vidas. E o primeiro deles é receber graça. Receber graça. Receber graça nos faz saber quem somos. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Não mais aquele homem obstinado que perseguiu os cristãos, perseguiu a igreja de Deus, mas quem eu sou hoje, um homem regenerado, transformado, chamado para ser apóstolo, com uma missão muito clara. A graça de Deus nos faz ver a nossa real condição, de abandonarmos a velha vida e vivermos a nova vida que o Senhor conquistou para nós. A graça de Deus nos faz abandonar os traumas, abandonar o passado, entender e receber o perdão de Deus por circunstâncias que nós já fizemos ou passamos, pela dor que geramos muitas vezes em outros, ou pela dor que recebemos de outros. Mas a graça de Deus precisa ser recebida a cada dia. A gente precisa estar alimentado dessa graça, a gente precisa estar preenchido dessa graça para prosseguir. E Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve no versículo anterior a esse que nós lemos, capítulo 1 Coríntios 15, 9. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa era a condição de Paulo, e por isso ele precisava de graça, receber graça. Ele sabia que ele havia sido alguém que fez muito mal para o Evangelho, mas agora ele queria ser alguém que faz muito bem para o Evangelho. E ele reconhecia: eu sou o menor dos apóstolos, eu cheguei depois, eu não tive aquele tempo de caminhada pessoal e fisicamente com Jesus. E olha, gente, a ação da graça de Deus, Paulo se considerar o menor. Se a gente lê as Escrituras, Paulo é aquele que mais fez registro da verdade do Evangelho, né? Quantas cartas escritas pelo apóstolo Paulo ocupam grande parte do Novo Testamento. Alguém que fez uma diferença tremenda na história, a ponto de nós continuarmos compartilhando a respeito dos seus ensinamentos hoje, a respeito de Jesus Cristo. Mas ele reconhecia, por essa graça, que ele precisava receber mais, receber mais. E por isso ele tinha-se na condição de menor dos apóstolos. A graça nos traz a dimensão de saber quem éramos, da onde Jesus nos tirou e o que podemos ser nele. E por isso Paulo pode se dizer apóstolo, mesmo não tendo sido dado a ele esse título anteriormente, mas ele pode reconhecer: a graça de Deus fez essa obra tão tremenda que hoje eu posso ser apóstolo. E quem sabe você pode dizer: a graça de Deus operou de uma maneira tão tremenda que hoje eu posso servir a Deus numa função que Deus me chamou, seja pastor, presbítero, seja um líder de célula, um discipulador, um evangelista, enfim. Quanto mais recebemos da graça, mais nós nos convencemos do que Cristo fez por nós, da diferença que Ele faz na nossa vida. Com essa graça a gente continua sabendo: eu não mereço. Porque, gente, a gente continua sem merecer. A gente fala muito na igreja que nós recebemos sem merecer, mas parece muitas vezes que a gente começa a achar que a gente merece em algum momento. Porque eu faço tanto para Deus, eu faço isso e aquilo, eu mudei a minha vida, né? O Júnior falou dos dízimos: eu dou meu dízimo, eu faço uma boa ação, enfim. A gente continua sem merecer. Nesse estágio a gente precisa continuamente estar dessa dependência da graça, dessa suficiência da graça, de receber. Eu preciso receber. Não tem um momento que eu não preciso receber mais da graça. A gente não tem um momento que a gente está pleno de graça e não precisa mais. E ela não tem custo, né? Que ela é de graça. Então nunca a gente vai ter uma condição que a gente não possa receber mais dessa graça. Ela está à nossa disposição. Por ela nós entendemos que somos amados por Deus, mesmo quando a gente pisa na bola com Ele.
Por ela nós entendemos que nós somos perdoados por Deus, mesmo quando a gente tem consciência do nosso pecado. Por essa graça nós desfrutamos de tudo que Deus tem, das coisas mais ricas e preciosas dos céus para derramar sobre nós. Ela está à nossa disposição, mas cabe a nós irmos a Deus para recebê-la. Da mesma forma que o apóstolo Paulo permitiu ser inundado por essa graça, não se culpando pelo seu passado, seja um passado distante ou um passado presente, olhando para a nossa vida, mas entendendo o perdão de Deus estendido por essa graça, ele pôde continuar servindo a Cristo, né? A palavra graça, ela também tem ela é um sinônimo para a palavra dom. Deus derrama dom sobre a igreja, sobre os cristãos. Essa é uma graça, poder servir a Deus. E Paulo tinha essa consciência. Mas eu e você, será que nós temos recebido da graça? O que tem mudado na nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos graça em nós? Esse é o primeiro estágio da graça. Quero falar então também sobre o segundo estágio da graça: desfrutar de graça. Uma coisa é receber e outra coisa é desfrutar. Não receber para deixar guardado, para ter como um troféu, para deixar num lugar exposto, mas desfrutar. Você já ganhou coisas novas que muitas vezes você deixa guardadinho lá na estante ou no armário? Tem pessoas que são muito assim, não gostam de usar, gostam de preservar. Mas gente, o que você recebeu de graça é para você desfrutar de graça. Você não vai perder, porque você não teve que pagar por isso. Consegue perceber esse movimento da graça de Deus em nós? Desfrutar é recebê-la e permitir que ela transforme continuamente a nossa vida. Essa graça nos faz humildes, gente. Humildes a ponto de entender, puxa, eu só tenho isso, é isso que Deus me deu, mas eu vou continuar, eu vou prosseguir. Ela nos faz ser gratos pelo privilégio de acordarmos todos os dias, de lermos a palavra de Deus, de podermos orar a Deus, de podermos ter esperança no meio do caos, de podermos aguardar pelo cumprimento das promessas de Deus, pelo privilégio de podermos servir a Deus, de pregarmos o Evangelho. Desfrutar da graça e o Júnior mencionou isso quando falou sobre a música maravilhosa Graça, é viver liberdade. A graça nos liberta de nós mesmos, deste mundo, do inimigo, do pecado. A graça, ela nos liberta. E isso é desfrutar da graça, experimentar a libertação. Quantos cristãos muitas vezes ainda estão aprisionados em conceitos, em situações não resolvidas, sendo que a graça de Jesus precisa atuar na tua vida para te dar liberdade. Essa graça, desfrutar da graça é também ter essa convicção do amor de Deus, da esperança, da vida eterna, de que fomos salvos pela graça, como Paulo fala aos Efésios. E gente, quanto mais o apóstolo Paulo se expunha a essa graça, mais ele se entendia na condição de alguém que foi restaurado por Jesus. E um movimento muito legal é porque naquele primeiro texto Paulo fala que ele era o menor dos apóstolos, mas passam-se algum tempo, em algumas circunstâncias a graça de Deus continua agindo na vida do apóstolo Paulo, e lá aos Efésios, no capítulo 3, verso 8, ele fala: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, mas ainda é apóstolo, né, gente? É aquela, poxa, eu estou numa condição privilegiada. Mas quanto mais essa graça atuava na vida do apóstolo Paulo, mais o tornava humilde, dependente e grato, a ponto de ele dizer, eu sou o menor dos santos, de todos os que fazem parte da igreja, eu sou o menor, porque eu fui resgatado de uma condição de perseguidor, porque ele tinha contra ele, apesar de todo o seu histórico, todo o seu zelo na prática do judaísmo, como eu já mencionei, Paulo tinha essa consciência, eu sou o menor. E essa humildade era fruto da graça de Deus atuando na vida dele. Ele tinha esse entendimento que por mais que ele tivesse credenciais no seu passado, agora na nova vida, como nova criatura, ele precisava
continuamente depender dessa graça, não algo de si mesmo, não algo que havia nele mesmo. Isso levou até a declarar aos filipenses: tenha o próximo como superior a você mesmo, porque Paulo entendia que essa graça vai nos transformando e nos fazendo cada vez mais humildes, dependentes, gratos diante de Deus, entendendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Paulo vivia na dependência dessa graça e desfrutava, e isso capacitava a enfrentar as lutas, as perseguições, para poder exercer o seu ministério, cumprir o seu propósito nessa terra. E eu te pergunto, como que você tem desfrutado dessa graça? Será que essa graça está ali à disposição? Você a tem, você a recebeu, mas você não a utiliza no dia a dia, você não a vive, você não se sente perdoado, livre, você não se sente amado por Deus, você não se sente livre para exercer todo o potencial que Deus colocou em você, os dons, a graça, né, o que Ele derramou sobre a tua vida para servi-lo, para servir ao reino de Deus. Nós vivemos dias, gente, que a gente precisa muito da graça de Deus, concorda comigo? E ela está à disposição, e nós não podemos negligenciar este tão precioso recurso. Então esse é um segundo estágio, além de receber, também desfrutar da graça. Mas percebe que isso é um processo, né? Um estágio vem na sequência do outro, e exige uma busca, um crescimento, um amadurecimento no relacionamento com essa graça. Mas a gente ainda aprende na vida do apóstolo Paulo um terceiro estágio, que é o partilhar a graça. Partilhar a graça. Não apenas recebermos e desfrutarmos, mas partilharmos com as outras pessoas. Será que tem graça na nossa voz, nas nossas palavras? Não graça de ser engraçado, mas graça de ter vida, de ter leveza, de ter amor de Deus naquilo que falamos, naquilo que fazemos. A condição que identifica esse estágio é de fato um coração quebrantado, um coração humilde, uma maturidade de não pensar mais em si mesmo, mas pensar no próximo, pensar naqueles que Deus coloca ao nosso redor, diante de nós, reconhecer que cada vez mais que essa graça atua em mim, eu vou entendendo a minha pequenez, eu vou entendendo que Deus é maior do que todas as circunstâncias da minha vida. E por isso Paulo pôde dizer: eu não dou valor à minha própria vida, contanto que eu complete o ministério. Por isso Paulo pôde dizer, como eu mencionei, considere o próximo como superior a você mesmo. Tenha em você essa humildade como fruto dessa graça que atua na tua vida. Paulo demonstra essa condição de um coração quebrantado lá em 1 Timóteo 1, verso 15, quando ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Consegue perceber essa evolução? Quem sabe do ponto de vista humano seria uma involução, né? Mas do ponto de vista de Deus é uma evolução daquele que se considerava o menor dos apóstolos a se considerar o menor dos santos e agora se identificar como o principal dos pecadores. Isso é ação da graça. Será que é assim na nossa vida? Ou quanto mais nos aproximamos de Deus e recebemos graça, nós permitimos que um orgulho espiritual tome conta de nós, e uma autossuficiência de um saber fazer, ou essa convicção do nosso chamado e daquilo que nós já fazemos para o Senhor, faz com que a gente dependa menos dessa graça, com que a gente não se humilhe, com que a gente não deixe de lado o nosso ego e coloque o Senhor no centro de todas as coisas. Esse é um estágio de maturidade que Paulo identifica aqui. Ele se identificava como o principal dos pecadores porque ele sabia de onde Jesus havia o tirado. E essa convicção do seu pecado, ela não ia diminuindo à medida que ele caminhava para mais perto do Senhor, mas ela ia aumentando, porque quanto mais a gente é preenchido por Deus, quanto mais a gente entende e recebe dessa graça, mais
nós podemos olhar para nós mesmos e ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus, o tamanho da obra de Cristo na cruz é maior ainda, porque a gente reconhece de fato a nossa condição de pecador, mas agora restaurado, resgatado das trevas. Paulo não tem aquela, poxa, eu era o bambambam do judaísmo e agora eu vou ser o bambambam do cristianismo, apesar de ter sido, né, no nosso jeito de olhar e pensar. Mas Paulo entendia, Cristo veio salvar as pessoas, e eu sou aquele que mais precisava dessa graça, não por algo de bom em mim, mas principalmente por algo de ruim em mim. E por isso ele se identificava como o principal dos pecadores, e isso levava a partilhar graça, porque só partilha graça, só pensa no próximo quem está bem resolvido consigo mesmo, quem tem essa humildade de não querer apenas para si, mas poder praticar o que Jesus disse de amar o próximo, partilhando graça. Será que tem graça os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ser, a nossa fala, o nosso discurso? Precisa ter graça, gente, para que as pessoas possam receber dessa graça, para que as pessoas possam ser desafiadas a também experimentarem isso. Gente, é graça que vai trazer para as pessoas entendimento da sua condição espiritual, do seu distanciamento de Deus, e não condenação, e não o apontar do dedo, não o olhar torto, muitas vezes, que nós, Igreja de Jesus Cristo, pecamos em nos relacionarmos com as pessoas por faltarmos graça. Paulo fala aos Colossenses que a tua palavra seja sempre temperada com sal, aproveite as oportunidades, e ele está falando no relacionamento com aqueles que estão distantes, ou que ainda não conheceram o Senhor. E Paulo utilizava dessa graça. Você pode me dizer, mas tem algumas palavras nas cartas de Paulo que ele era duro, ele era firme. Sim, ele era para os cristãos muitas vezes, para que eles pudessem viver tudo que Deus tinha para eles. Mas ele também tinha graça, tinha compaixão, tinha amor. E também, e especialmente para os de fora, uma postura de partilhar, de não esperar nada em troca, de não ter nenhum tipo de barganha. E muitas vezes a Igreja de Jesus pratica essas coisas, e isso traz pesar ao nosso coração. Mas se nós queremos fazer diferente, a gente precisa ser pessoas que alcançam esse estágio de poderem partilhar a graça. Paulo sabia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde abunda o pecado nesse mundo, precisa superabundar graça, e essa graça vai superabundar à medida que nós partilhamos graça com as pessoas. Os efeitos dessa graça na vida do apóstolo Paulo foram de entender e viver para isso. Ele dizia em certos momentos que ele preferia ir e estar com o Senhor, mas ele ficava dividido porque ele sabia que ele tinha um papel neste mundo. Ele tinha graça a partilhar com muitas pessoas. Você já foi tocado pela graça através de outras pessoas? Com certeza. Pensa aí em situações onde pessoas te abençoaram, a maneira com que elas te acolheram. Mas também esse desafio é não apenas recebermos, mas fazermos o mesmo. Tratarmos as pessoas com graça, partilharmos graça, para que as pessoas venham a reconhecer o Senhor da graça, né? O Senhor Jesus Cristo em nós. Quero concluir te fazendo a seguinte pergunta: que estágio você se encontra hoje no seu relacionamento com a graça de Deus? Como que você avalia esse relacionamento? E o que você pode fazer para avançar? Que passos você pode dar? Você já conhece intimamente a graça de Deus. Imagino que se você está ouvindo essa mensagem, sim. Mas será que você desfruta dessa graça? Você continua recebendo dela e não permite que nada na sua vida, o pecado, o ego ou as circunstâncias barrem esse receber da graça e permitir que essa graça atue na sua vida? Para que de fato aí você não precise mais se preocupar com si mesmo, mas possa olhar para o próximo, possa partilhar graça. Lembre-se do que Deus falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta.
Então, para fazer tudo que Deus pede a nós, faça com graça. Leve a graça, partilhe a graça. Esse é o desafio que eu quero deixar para você nessa manhã. Espero que Deus possa continuar falando com você e te desafiando a viver essa graça, dia após dia. Quero orar para que Deus possa, de fato, nos fazer entender como viver essa mensagem. Lembre-se, a graça e eu é um relacionamento, é algo de proximidade, de intimidade. Como está a graça e você? Como está esse relacionamento, a graça em nós? Feche teus olhos. Vamos orar para que possamos crescer e amadurecer nesse relacionamento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tão maravilhosa graça que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue a falar conosco, continue a ministrar os nossos corações, Pai. Deus, e que a gente seja, Deus, agentes de graça, Deus, nos relacionamentos, Pai. Que a gente receba, desfrute e partilhe dessa graça, Pai, a todos quantos o Senhor colocar ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.